Quais são as faltas que nós vamos ter que pagar no purgatório se nós não purgarmos ainda nesta vida? É o que nós explicaremos hoje na sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Na sexta-feira passada eu fiquei devendo a seguinte pergunta, o do senhor Vinícius Mota: nosso tempo no purgatório é equivalente à consequência dos nossos pecados no mundo? Ou elas são prólogo ou epílogo do juízo particular? Nós vamos ver hoje, vamos ver com um pouco mais de calma essa pergunta, e antes eu queria responder ou comentar outros comentários que vieram. Bom, esse número que está na tela, como aqueles que já estão habituados no canal já devem ter ligado. Se não ligaram ainda, eu recomendo que tentem telefonar ainda hoje, de 6 da tarde até as 10 da noite. Essa é uma campanha que nossos voluntários criaram, eles que deram a ideia, nem fui eu que dei a ideia, não é, do adesivo, eles que projetaram tudo. O adesivo já está bento por um sacerdote e o objetivo é que ele, como um sacramental, ou seja, é bento por um sacerdote, e ele simboliza a proteção e atrai a proteção de São Miguel Arcanjo para nossas famílias nesses dias tão conturbados, né? Eu aproveito para agradecer também os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos que tornaram esta e várias outras campanhas que estão engatilhadas para este ano, tornaram isso possível. Eu vou então para os comentários, vou deixar um pouquinho aqui na tela, quem quiser anotar, quem quiser já ligar. Se for 6, 7 da noite, aí talvez esteja mais congestionado, tenta ligar mais para tarde, tem uma pessoa lá atendendo até as 10 da noite. E se quiserem colocar também as intenções para a missa, dá para fazer por telefone, aí não precisa esperar, basta ir no menu que tem lá para colocar as intenções da missa, que ficam gravadas para a missa da sexta-feira. Ou seja, hoje já foi celebrada uma Santa Missa, mas já fica a sua intenção para a missa que vem. Bom, eu tenho aqui vários comentários interessantes. Uma dizendo assim, sobre o vídeo que fizemos sobre o terço, né? São Padre Pio chamava o terço "Cadê minha arma?" Desculpe. É isso mesmo, o terço é uma arma espiritual, evidentemente, e já foi criado por Nossa Senhora como uma arma. Lembre-se que Nossa Senhora deu o terço para São Domingos de Gusmão quando esse estava em plena batalha contra a heresia dos albigenses, que era uma heresia terrível, que estava ali sobretudo no sul da França, e que estava se espalhando. E Nossa Senhora deu isso para expulsar os demônios que estavam possuindo muitas pessoas, e publicamente o terço expulsava os demônios, e só depois do terço que São Domingos conseguiu conquistar esse terreno para Deus Nosso Senhor, nas almas que estavam se perdendo para a heresia albigense. O senhor Fabrício faz um comentário bem interessante, diz o seguinte: Salve Maria. Como praticar a tradição católica de forma autêntica? Converti-me há quase um ano e sinto que, apesar de estudar frequentemente sobre a história da Igreja, dos santos, não tenho tido um desenvolvimento espiritual significativo. Até então tenho apenas rezado o terço, com muita dificuldade, negligência ou preguiça. Ido à missa dominical e praticado a abstinência de carne às sextas-feiras. Desde já agradeço, que Deus abençoe o apostolado dos Santos Anjos. Muito obrigado, Sr. Fabrício, pela pergunta. Eu vou responder aqui para o senhor, mas para todos nós. Eu não sei qual é a idade do senhor, então pode ser que se adapte mais ou menos conforme as circunstâncias. Mas, de maneira geral, eu teria uma resposta com 2 itens para dar. Primeiro, eu lhe felicito por ter entrado nesse caminho. Em segundo lugar, aqui um princípio muito precioso. É na aridez, é na secura espiritual que a gente prova o nosso amor a Deus. Porque seria muito fácil, né, quando a gente tem consolações, etc. É claro, e aí a gente prova, a gente fala, Deus, eu vos amo, etc. Mas Nosso Senhor, Ele quer saber se realmente nós o amamos quando as consolações estão ausentes. Então esse é o primeiro item, o primeiro aspecto da resposta. Pode ser que o senhor esteja fazendo tudo bem, tudo correto, mas não esteja sentindo que o desenvolvimento espiritual seja grande. Isso acontece inclusive em coisas naturais, sabe? Quando a pessoa aprende alguma matéria nova, quando ela aprende um idioma novo, tem aquele primeiro momento que a gente aprende quase tudo, básico, e fica contente que está aprendendo. Depois tem aquele momento que fica como que estancado, a gente tem a impressão
de que não está aprendendo nada, mas na verdade ali aquele ensinamento está trabalhando ali no cérebro. De repente a gente percebe que de fato, naquele período de secura, aprendeu muita coisa. Uma vez eu vi uma palestra, creio até já ter comentado no canal, de uma pessoa que está subindo uma montanha e de repente passa por um túnel. Ela tem a impressão, puxa, agora está tudo escuro, eu estou subindo a montanha para ver um panorama belíssimo e agora eu estou vendo só escuridão. Isso é um símbolo da aprovação. O fato é que depois que a gente passa o túnel, já está mais alto na montanha, o ar está mais limpo, o panorama está mais límpido, mais claro para a gente ver, está mais vasto, está mais bonito, a gente compreende mais. Então a aprovação é como um túnel que a gente passa, desculpe, e que nos purifica a nossa vida espiritual e nos une mais a Deus nosso Senhor. Todos os santos passaram por provações assim terríveis. Então pode ser que essa falta que o senhor chama falta de desenvolvimento pode ser uma aparente falta de desenvolvimento espiritual e que na verdade o senhor justamente está numa fase de maturação, que é muito importante. Agora, pode ser que tenha um segundo aspecto. Então é nesse caso que eu digo para todos nós, porque isso pode acontecer com todos nós. E que é o seguinte, é que muitas vezes a gente tem práticas de devoção corretas, a gente vai à missa, a gente até está em estado de graça, mas a gente percebe que de fato falta alguma coisa. Quando isso acontece, pode ser tanto aridez, quanto pode ser que a gente tem uma espécie de válvula de escape da graça. Alguma coisa que a gente está fazendo, algum hábito que a gente ainda tem e que retrai as graças, ou impede que a gente corresponda melhor. Então um exemplo muito comum entre jovens que até tentam praticar religião, mas estão viciados em videogame, por exemplo. O videogame, a pessoa passa 4 horas ou mais em videogame. O que acontece? É um tempo precioso que Deus o deu para estudar, seja coisas da religião, seja outras coisas. Então, ficando, no caso de senhoras, às vezes isso se dá ficando muito, olhando demais coisas de vaidade, essas revistas femininas de moda. Será que eu estou muito preocupado com isso? Será que eu estou apegado a algum defeito? Às vezes que parece às vezes secundário, mas pode ser um defeito grande. Será que eu estou com preguiça de realmente pôr em prática aquilo que eu devo? No caso do rosário, o senhor menciona aqui uma negligência ao rezar o terço, ou preguiça. Primeira coisa é o seguinte, é melhor rezar do que não rezar. Ainda que seja seco, sem prestar atenção, é melhor rezar. Agora, uma coisa aqui, um conselho prático que eu dou, e que a mim me ajuda, é quando a gente tem um rosário meditado. É o de São Luís Grião de Montfort, ele tem até 2. Eu tenho até um aqui no meu bolso que eu levo comigo, justamente porque, dependendo do dia, a gente reza tão mecanicamente. É um folhetinho que eu tenho, que eu fiz aqui, e que a gente imprime. Para cada Ave Maria tem uma frase para a gente meditar. Isso ajuda a prestar mais atenção no terço. Eu recomendo aqueles que quiserem, eu creio que tem na internet, é fácil de achar. Mas vamos em frente. Eu tenho aqui vários relatos de graças recebidas através deste apostolado. Veja aqui, Dona Heloísa diz o seguinte: eu queria lhe agradecer, porque depois que conheci esse canal, minha vida realmente mudou. Muito obrigado e Deus abençoe a todos do canal dos Santos Anjos. Eu digo isso aqui porque por gratidão àqueles que tornam isso possível. Porque só ficar falando aqui, eu não conseguiria fazer o apostolado todo que está por detrás dos vídeos, né? Os sacramentais que são distribuídos. Aliás, aproveito para colocar quem ainda não ligou para pedir gratuitamente seu adesivo de São Miguel. As conversões que estão acontecendo, o grupo de voluntários, as catequeses, o trabalho com jovens, e uma porção de coisas que são possíveis graças a vocês que são membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Então, esse agradecimento não é para mim, é para nós todos que estamos envolvidos nesse apostolado. Um senhor aqui coloca: parabéns pelo apostolado, é patente inegável o auxílio do Espírito Santo em todas as catequeses do canal. Que Deus, que nosso Pai o recompense eternamente. Salve Maria, viva Cristo Rei. Muito obrigado. Novamente eu reverto esse agradecimento, inclusive aos sacerdotes que toda semana celebram a missa por esse nosso apostolado e por todos que participam, né? Bom, e eu vou aqui direto para a última pergunta, que é a que eu anunciei no começo, e que é o seguinte: o que nós vamos pagar no purgatório?
Porque às vezes o que acontece? Nós fazemos alguma coisa de errado, alguém pode fazer alguma coisa de errado, que tem consequências mesmo depois da nossa morte. E a pergunta é a seguinte: será que o nosso tempo no purgatório vai igualar mais ou menos o tempo das consequências das nossas más ações que continuam nesse mundo? Bom, a resposta é a seguinte: o tempo no purgatório, primeiro, para começar, o tempo é contado no purgatório de maneira diferente desta terra. O fato concreto é, a doutrina católica ensina que o purgatório, no fim do mundo, com o juízo final, ele acaba. O purgatório vai deixar de existir, porque ele é um estado temporário para nós purgarmos os pecados veniais não confessados ou não apagados com os sacramentais e, sobretudo, a pena temporal devida aos pecados mortais também que nós, por desgraça, tenhamos cometido. Então, uma pessoa que comete um pecado mortal, ela tem duas penas, ensina a doutrina católica, até Santo Tomás eu tenho aqui diante de mim. Diz a pena eterna, porque eu estou em estado de inimizade com Deus, então é uma pena eterna, porque Deus é infinito, então aquela ofensa tem um valor como que é infinito, e que eu tenho que pagar no inferno por toda a eternidade. Mas se eu me arrependo, Deus é tão misericordioso que criou a Santa Igreja, que nos deu os sacramentos, a contrição perfeita, as indulgências e tudo mais. Bom, no caso da pena eterna, se eu me confesso, a pena eterna fica apagada e eu volto a estar em estado de amizade com Deus. Acontece que o que eu fiz, e eu tenho que pagar por aquilo de alguma forma, seja através das indulgências. Eu vou deixar no final do vídeo aqui o link para o vídeo que nós explicamos aqui no canal, ou através das indulgências, ou seja, é o tesouro da igreja do qual eu participo através das indulgências, o tesouro espiritual da igreja, ou através de boas obras, ou através de penitência, ou que outras pessoas sofrem por mim, não é? Um amigo que oferece seus sacrifícios para mim. Isso acontece, as ordens contemplativas, as religiosas, justamente têm esse papel fantástico, imprescindível na vida da igreja, que é as contemplativas sofrem pelos pecados dos outros, para que os outros se arrependam e para que, inclusive, a ira de Deus não se descarregue totalmente sobre eles. Então, essas são almas para-raios, né? São almas que aplacam a justiça de Deus, são as vítimas expiatórias. Então, resumindo, a resposta é a seguinte: quando nós morremos, nós somos julgados por Deus. Naquele momento, o nosso juízo está selado. Nem nós vamos ter mais méritos, nem nós vamos ter mais culpas. O estado em que nós morremos é o estado em que nós somos julgados e é o estado em que ficamos. Então, no caso de uma pessoa que é condenada ao inferno, ela não vai pagar, ela não vai ter mais culpas. As culpas são aquelas com que ela morreu. O que acontece? Que as consequências do pecado dela na terra, no momento do juízo particular, Deus que sabe tudo, ele já sabe quais serão as consequências e, portanto, isso está no juízo dele no momento do juízo particular. Agora, quem morre em estado de amizade com Deus, mas tem essas penas temporais para pagar no purgatório, pagará inclusive pelas consequências do pecado, as consequências que Deus já sabe quais serão, as consequências do pecado dela na terra. Agora, o que acontece? Antes da morte, nós podemos apagar essa pena temporal ou diminuir muito, como eu já disse, através das indulgências, através da penitência, através da oração. Pega, por exemplo, Santa Maria Madalena, que era uma pecadora pública. Ela foi perdoada por Nosso Senhor Jesus Cristo, está no Evangelho, e depois ela amou tanto e sofreu tanto, fez tanta penitência e amou num tal grau, que eu até acho que ela deve ter ido direto para o céu sem passar por purgatório, mas o que ela sofreu nesta terra e o grau de amor que ela precisou ter tido foi enorme, mas isso apagou então mesmo as penas temporais devidas ao pecado terrível que ela tinha cometido, aos pecados terríveis que ela tinha cometido. Então não sei se está claro esse ponto. O que acontece?
a gente tem que... Qual que é o fruto dessa meditação para nós? É que nós temos ver a vida com muito mais seriedade do que os filmes, as propagandas nos fazem ver. Cada ato humano tem um valor muito grande, seja para o bem, seja para o mal. Um bom exemplo que a gente dê, isso vai ter consequências, dependendo do exemplo, até o fim do mundo. Né? Dependendo do exemplo, até o fim do mundo terá consequências. E isso, no momento em que nós morremos, Deus nos julgará, inclusive, por causa dessas consequências. Nos premiará ou castigará de acordo com essas consequências. Agora, esse castigo pode ser no purgatório, ou nós podemos nos castigar, por assim dizer, nesta terra, sem aflição, sem ir além daquilo que nós podemos suportar. Sobretudo, é aceitar aquilo que Deus nos manda, porque Ele sabe a medida do que nós podemos aguentar. Às vezes os sofrimentos são tão grandes que a gente diz, meu Deus, eu vou estourar, não vou conseguir aguentar isso. Mas Deus manda com medida. E às vezes Ele manda um sofrimento aparentemente maior do que nós podemos carregar, para que nós peçamos, rezemos mais, sejamos humildes, peçamos orações de outros, para nós podermos aguentar. E com isso ganhar mais méritos. Mas compensa nós sofrermos nesta terra muito mais do que depois sofrer no purgatório, porque no purgatório é muito pior e não tem mérito. É muito mais doloroso e não tem mérito. Que isso nos incite a sermos ainda mais fiéis nas práticas de devoção, aceitar com mais humildade os sofrimentos que Deus manda e, durante essa quaresma, nós meditarmos, pensarmos nas verdades eternas, e inclusive por isso que existe esse canal para nós juntos, né, meditarmos a esse respeito. Espero que tenha sido respondido. Caso não tenha sido suficientemente respondido, por favor, deixe nos comentários e nos vemos na segunda-feira, se Deus quiser.